Foi no dia 31 de março de 1869 que o extraordinário codificador da doutrina espírita, chamado por alguns Le Fondateur, tradução não tão precisa, mas ao português seria o fundador, nós preferimos a expressão o codificador da doutrina espírita, o professor Rivaio, que adotou o pseudônimo Allan Kardec, pseudônimo com o qual ele ficou conhecido na sua época, falecia. Naquele dia, 31 de março de 1869, o seu corpo não resistiu mais ao trabalho abençoado, iluminado que o seu espírito realizava de maneira excepcional. Após a sua morte, os frutos que as suas obras produziram iriam se multiplicar. A verdade é que 2 dias depois, 2 de abril de 1869, o seu corpo havia sido sepultado no cemitério de Montmartre, cemitério conhecido do coração de Paris, na França, e ali ficou para, no ano seguinte, 1870, a comunidade espírita resolveu recolher o seu cadáver e transferi-lo, conforme foi aqui colocado, anunciado, para o cemitério de Père-Lachaise, cemitério onde ficariam os restos mortais das pessoas famosas, da cultura francesa especialmente, como Victor Hugo, Alexandre Dumas e tantas outras personalidades como Frédéric Chopin, o célebre pianista, não obstante polonês, que foi enterrado ali, Claude Debussy, mais tarde, e tantas pessoas da cultura francesa, como Rodin, a sua companheira Camille Claudel, só para citar algumas pessoas, algumas personalidades, sem me referir aqui a célebres personagens como Napoleão, como alguns intelectuais da França que antecederam Allan Kardec, ali estavam sepultados, para homenageá-lo e incluí-lo no rol de personalidades conhecidas e importantes da história, que contribuíram com a cultura francesa, o movimento espírita francês, a União Espírita da França, capitaneada por Amélie Gabrielle Boudet, a senhora e agora viúva Allan Kardec, que liderou aquele movimento, resolveu deslocar o cadáver do seu marido, os restos mortais, para prestar-lhe uma homenagem. Não as homenagens vaidosas, as homenagens de ego, que muitas vezes a gente homenageia um morto para se envaidecer, mas para que aquelas pessoas que visitassem aquele cemitério pudessem ficar impactadas, tocadas com aquela homenagem e procurassem saber de quem se tratava e, portanto, conhecer a filosofia espírita de que ele foi portador. Foi assim que a senhora Allan Kardec resolveu, um ano depois, organizar com operários que foram pagos para isso, ao lado do movimento espírita francês e da Bélgica, porque havia um grupo de espíritas da Bélgica que estava na França para homenagear um ano de morte do professor Allan Kardec. Ali estava. Foi então que o corpo foi transferido no dia 29 de março de 1870, e ali, de maneira antecipada, foi programada a produção, com esses operários, de um dolmen com estrutura de granito,
com todo o requinte, a beleza e ao mesmo tempo a simplicidade, que fazia recordar as esculturas dos druidas, aquele movimento espiritualista naquela região mesmo da França, no século II a.C., portanto, há muitos séculos atrás, quando os druidas ali das Gálias passavam, porque o pseudônimo que o professor Rivaio recebeu, Allan Kardec, era por causa de uma informação espiritual que ele recebeu de um amigo seu espiritual que havia dito: sou teu amigo, estivemos juntos no passado e estamos reencarnando ao longo dos tempos quase que juntos, quase que simultaneamente. Nos conhecemos no século II a.C., na época de Júlio César, quando éramos druidas, e tu eras o nosso líder, o nosso sacerdote. Amávamos a Deus, homenageávamos a natureza, fazíamos oração ao Deus Dispater, o Deus da fraternidade. Éramos vegetarianos, celibatários e defensores da reencarnação. E o teu nome, naquela época, 200 anos antes de Cristo, se chamava Allan Kardec. Foi por isso que, ao escrever as obras espíritas, que ele admitia que não era sua, mas era dos espíritos, e o trabalho que ele teve foi de organizar as ideias, ele renunciava o nome dele, que era conhecido na cultura mundial, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, para adotar o pseudônimo Allan Kardec. O dolmen estava sendo construído na tradição druida, para também homenageá-lo simbolicamente. Nicolas Camille Flammarion, o famoso astrônomo francês, gênio precoce, porque com 15 anos foi diretor do Observatório Astronômico de Juvisy. Esse homem que amava as estrelas e que acreditava que deve haver outras vidas para além do planeta terrestre, mas que não conseguia provar nem cientificamente, nem argumentar. Quando conheceu o Livro dos Espíritos, que foi publicado, e ele, na livraria Danty, na Galeria d'Orléans, no Palais Royal, no coração da França, teve acesso àquela obra, ficou tão entusiasmado que resolveu conhecer pessoalmente o autor aspas, Allan Kardec, graças a cujo contato uma amizade se iniciava que nem a morte iria interromper. O discurso final, quando aqueles despojos, os restos mortais do codificador estavam agora sendo enterrados no Père Lachaise, Camille Flammarion falou, entre tantas coisas, discurso que foi registrado e mais tarde inserto na obra Obras Póstumas. Ele vai dizer, da mesma forma que eu, como cientista, sei que há raios que chegam até mim, infravermelhos, ultravioletas, raios que me alcançam, mas que eu não vejo, apesar de saber dos seus efeitos sobre mim. Eu sei, mestre Allan Kardec, que tu estás aqui, embora nós não possamos vê-lo. Não dizemos mais adeus, afirmamos au revoir, até breve, porque logo mais estaremos juntos, e tu que estás em contato com as estrelas nos ajuda na tormentosa jornada da existência física, da vida material. E em determinado momento disse a frase célebre: meus amigos, Allan Kardec não era apenas uma pessoa sábia, inteligente, era le bon sens incarné, o bom senso encarnado. Era a personificação do bom senso. Dizia ele em homenagem sentida. A senhora Allan Kardec presente conta a tradição, em um dos registros que ficou na União Espírita, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que quase um acidente acabaria com a obra, com alguns operários que carregavam de última hora as últimas peças para montar um dolmen, que tinha 2 colunas em vertical, segurando uma estrutura, uma base, como se fosse uma espécie de teto em horizontal, atrás uma curvatura que fazia uma espécie de parede, como se fosse uma espécie de cobertura, e no centro, em cima
cima do túmulo, o busto de Allan Kardec, que foi desenhado por um artista conhecido, que admirava o professor e que fez questão de elaborá-lo com a sua genialidade, com a sua técnica admirável. Algumas frases do codificador, como para todo efeito, há uma causa. Da mesma forma que para todo efeito inteligente, uma causa deve ser inteligente. E na razão do efeito inteligente, a causa deve ser proporcionalmente inteligente. E é assim que nós chegamos à causa inteligente de todas, que é Deus. Algumas frases de Allan Kardec. Aquela famosa, fora da caridade não há salvação. Também ali foi colocada embaixo do busto, em cima do túmulo, mas à frente do teto do dolmen, ali naquele teto horizontal, em estrutura de granito maciço, que tinha certa espessura, foi escrito de maneira extraordinária uma frase que não é dele, mas que certamente foi inspiração do mundo espiritual, dos espíritos. O que a gente sabe é que essa frase foi apresentada pelos espíritas belgas que estavam presentes, pelos espíritas da União Espírita Belga, que apresentaram essa frase, que é uma síntese da doutrina espírita e do esforço dele por sintetizar o pensamento dos espíritos. Frase que está escrita em francês, cuja tradução foi colocada aqui. Naître, mourir, renaître encore, net progresser sans cesse, telle la loi. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, ou progredir sempre, tal é a lei.